Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Bom, a questão diz pra gente que a substância nitrogênio ela reage com o hidrogênio para formar amônia, segundo a seguinte equação. Eu tenho aqui N2 reagindo com H2, formando NH3, que é o nitrogênio com o hidrogênio, formando aqui a amônia. A equação ela já está balanceada, tá? A partir da equação, determine o número de moléculas de amônia, NH3, fornecida por 59 gramas de nitrogênio. Bom, primeiro a gente tem que perceber o seguinte: o que a questão quer é que a gente calcule o número de moléculas de amônia, tá bom? A amônia está aqui. A gente vai primeiramente descobrir qual que é o número de mols que a gente tem de amônia, tá? Aí depois a gente vai descobrir, a partir do número de mols, qual que é a quantidade de molécula que a gente tem, fazendo uma relação entre o número de mols e a quantidade que mol representa. Belezinha? Bom, se está meio confuso, não se preocupe, você vai compreender. Eu vou fazer passo a passo essa questão aqui, tá? Primeiro, olha o que ele quer saber. A partir da equação, determine o número de moléculas de amônio. Então, a gente está falando aqui que eu quero moléculas de NH3. Antes de eu calcular, eu não vou calcular direto o número de moléculas, eu vou calcular primeiro o número de mols de amônia, tá? Aí eu vou calcular esse número de mols de amônia a partir de 59 gramas de nitrogênio. O N2 está aqui, né, o nitrogênio, então 59 gramas é uma massa, então eu tenho uma massa de nitrogênio e a partir dessa massa eu vou relacionar com o número de mols de amônia que eu tenho. Bom, primeiramente você vai fazer o seguinte, você vai pegar a massa molar do nitrogênio. Vou colocar aqui embaixo, massa molar. Como que você calcula massa molar? Você vai até a tabela periódica e você vai procurar a massa do nitrogênio, do elemento nitrogênio. A massa dele é 14. Na molécula do nitrogênio, N2, você tem duas vezes o nitrogênio, você tem 2 átomos de nitrogênio. Então você multiplica por 2 essa massa. 14 vezes 2 vai ser igual a 28. Logo, a massa molar, esse massa molar aqui, é de 28 gramas por mol. Esse gramas por mol é a unidade de medida que a gente tem sempre que você estiver calculando a massa molar, tá? Porque massa molar é uma massa em gramas que você tem para cada mol. Então vamos voltar aqui. Nós temos 28 gramas de nitrogênio por mol, tá? Só que aqui, observem o seguinte, a gente tem quantos mols de amônia? A gente tem de amônia 2 mols. Esse número aqui na frente é o número de mols. E quantos mols eu tenho de nitrogênio? Eu tenho 1 mol. Então eu realmente tenho 28 gramas de nitrogênio, porque eu tenho 28 gramas por mol. E eu só tenho 1 mol deles, então eu tenho 28 gramas de nitrogênio. Se eu tivesse 2 aqui, você teria que multiplicar por 2 essa massa de nitrogênio, tá? Mas não é o caso, a gente não precisa fazer nada. Eu tenho 28 gramas de nitrogênio para cada quantos mols de NH3? Para cada 2 mols de NH3. Então você vai colocar aqui, 2 mols de NH3. A questão não quer saber quantos mols você tem em 28 gramas de nitrogênio, e sim quantos mols você vai ter de de amônio, quantos mols você vai ter a partir de uma massa de 59 gramas de nitrogênio. Então é isso aqui que você vai fazer, essa relação. 59 gramas de N2 dão quantos mols de N2? É isso que você vai tentar calcular, beleza? Para fazer esse cálculo, a gente pode fazer uma regra de 3. Eu pego o x e multiplico pelo 28, x vezes 28, coloco o sinal de igual, 59 e multiplico por 2. 59 vezes 2. Bom,
x vezes 28 vai dar 28 vezes x. 59 vezes 2 vai dar 118, né? 50 vezes 2 dá 100, 9 vezes 2 dá 18, então 118. Aí eu tenho 28 multiplicando por x, ele vai passar dividindo para o outro lado da equação para deixar o x isolado. E assim a gente vai poder descobrir o valor do x. 118 dividido por 28, a gente vai ter que x é igual a 4,21 mols de NH3. Então eu encontrei aqui o número de mols de amônia. Mols de NH3 são 4,21. Só que o que a gente quer saber não é número de mols. A gente quer saber a quantidade de moléculas de amônia que a gente tem. Então, ó, vamos fazer assim primeiro, ó, número de mols, eu vou relacionar com quantidade de moléculas, tá? Com quantidade de moléculas. Quando você tem 1 mol, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse valor você tem que saber de cabeça, tá? Esse valor aqui, ó, é a constante de Avogadro. Você tem que saber ele decorado. Que 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23. No caso, a gente está procurando moléculas de NH3. Então, a gente vai colocar aqui, ó, de NH3. Agora, eu não tenho 1 mol de NH3. Eu tenho 4,21 mols de NH3. Então, qual é o número de moléculas que a gente vai ter, ó, de NH3? É isso que a gente quer saber. Para descobrir isso, a gente faz outra regra de 3. Eu vou pegar o x e vou multiplicar por 1. Vou ter aqui, ó, x vezes 1. Eu vou pegar o 4,21 e vou multiplicar pelo 6 vezes 10 a 23, do outro lado da igualdade. 4,21 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 vai ser igual a x. E 4,21 multiplicado por 6, faz a multiplicação aqui, ó, só pelo 6, tá? Não precisa se preocupar por enquanto com vezes 10 a 23, não. Aí você vai ter como resultado 25,26. Tá? Então, ó, observe, essa multiplicação que eu estou fazendo é apenas o 4,21 multiplicado pelo 6. Eu não multipliquei por 6 vezes 10 a 23, tá? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai copiar o vezes 10 a 23 aqui do lado. Esse número aqui, para você estar com a resposta 100%, ó, essa resposta está certa. Aqui já está ok. Era só copiar o vezes 10 a 23 aqui do lado. Mas para ficar 100%, você vai movimentar essa vírgula uma casa aqui para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque o número 25, esse número 25,26, ele tem que estar entre 1 e 10, para que eu transforme ele em notação científica. Então eu vou movimentar a vírgula uma casa para a esquerda para virar 2,526, que está entre 1 e 10. E quando você faz isso, ó, você vai ter 2,526 vezes 10, aqui que era elevado a 23, vai virar elevado a 24. Você movimentou a vírgula para a esquerda, você aumenta essa potência aqui, ó, uma casa. Por que uma casa? Porque eu movimentei a vírgula uma casa. Se eu tivesse movimentado duas casinhas, eu teria aumentado para vezes 10 elevado a 25. Se eu movimento a vírgula para o lado direito, essas casas, ao invés de aumentar de 23 para 24, diminuiria para 22. Tudo bem? Então fica esperto com isso daí. Isso é notação científica. Aquela resposta já estava certa, mas essa daqui está 100% certa. Professor, se eu colocasse do outro jeito, o professor aceitaria? Aceita. Tem professor que pede para que esteja em notação, aí nesse caso ele não aceita. Só que o problema não é professor aceitar ou não, é você ir fazer uma prova de alternativas. E tem lá uma alternativa que está em notação científica, e essa é a correta. Se você não souber transformar para notação, aí fica difícil. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais,
para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!